Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, vamos ler o livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja o perverterá, mas o povo que conhece Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. Um povo que conhece a Deus, não é um povo que ouve de Deus, não. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade. Ele não diz ouvireis a verdade, não. Que ouvir é uma coisa, conhecer é outra. Um povo que conhece o seu Deus se tornará forte, nada de fraqueza. E fará o quê? Proeza. O salmista diz no Salmo 108, no versículo 13, em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calcará aos pés os nossos adversários. Eita glória! Pisar, calcar o pé no adversário. Eita glória! Por isso Jesus diz, é isso que eu dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo nada vos fará dano algum. É assim que Jesus falou com os discípulos. Aleluia! E os discípulos foi e fez o que Jesus mandou. Então, o povo que conhece seu Deus, Jesus falou de conhecer. Jesus diz em João, para os discípulos, está escrito no Evangelho de João, eu não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamarei de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos fiz conhecer. Jesus poderia ter dito assim, e tudo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz vocês ouvir, não. Eu fiz você conhecer. Deus quer conhecimento. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Aleluia. O mesmo profeta que Deus falou isso, Deus usou ele para exortar o povo. O mesmo povo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E diz que é uma coisa mais, que ele virá a nós como a alva. Não é nós vai ele, ele que vem a nós. Eita glória. Que maravilha. Eita, a Bíblia diz, chegará o Senhor, chegará a vós. Ei, que maravilha. Vai para ele, ele vem para você. Quer conhecimento? É só conhecer a Deus. Quer fortaleza? É só conhecer a Deus. Quer fazer proeza? É só conhecer a Deus. Quem não lembra das proezas? O que foi que Pedro e João fez na porta do templo? Capítulo 3 de Atos. Um homem que era paralítico, coxo, desde o ventre da mãe, vivia pedindo esmola na porta do templo, entrou para dentro do templo, arrastando, não, a Bíblia diz que ele pegou ele pela mão e ele ficou em pé, os pés, os tornozelos firmados, e a Bíblia diz que o povo viu ele andando e saltando. Ao ponto do povo admirar, diz, né? Esses homens não é homem comum, não. Isso são os deuses. Queria já adorar isso, que a tendência do homem queria adorar. Não a Deus, adorar outro homem. Isso é muita coisa. Tem muitos adorando homem. Então, Pedro diz, por que vocês estão olhando tanto para nós? Como se por nossa santidade eu tivesse feito isso. Não, isso é aquele Jesus que vocês crucificaram, mataram. É no nome dele que esse homem está são e salvo, como vocês estão vendo ele pular e saltar. Eita glória! Isso é proeza ou não é? Eita glória! Um povo que conhece a Deus se tornará forte. Um povo que conhece a Deus passa o mar vermelho a pés secos, o Jordão em plena enchente, correnteza pelas ribanceiras. Pô, passou a pés enxutos e ainda tirou pedra no meio da água. Isso é proeza. Aleluia, glória a Deus. Proeza Pedro fez, andou em cima do mar agitado. A Bíblia não fala quanto tempo que ele andou, mas sabe que ele andou em cima do mar agitado. Até que ele observou o vento forte. Até que ele olhou para o problema. Enquanto o homem está olhando para Deus, ele vai fazendo proeza. Se ele olhar para os problemas, aí os problemas afogam ele. Quase que Pedro morre afogado, porque olhou para o vento forte. Observando o vento forte, para que ele foi observar? Ele já tinha remado a noite toda com aquele vento forte. Para que ele ainda tinha que ficar olhando mais para Mas tem pessoa que prefere ficar olhando para os problemas que olhar para Jesus. Um povo que conhece Deus se tornará forte e fará proeza. Eu citei de alguns. Lembra de 3 jovens chamados Ananias, Azarias e Misael? Que o rei colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu nunca cito esse nome, porque não era nome deles, o nome deles era Ananias, Azarias e Misael. Andou no meio de uma fornalha. Estava tão quente que a Bíblia diz que o soldado mais forte, o rei não mandou soldado mais fraco, não. Pegou os mais fortes para levar eles e lançar dentro da fornalha. A Bíblia diz que os soldados morreram, não suportaram o calor da fornalha. E a Bíblia diz que os 3 jovens estavam lá passeando no meio do fogo. Eita, glória. Estavam correndo de um lado para o outro com medo de ser queimado, nada. Eles sabiam, eles cantavam os Salmos 27,
O 29, versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, e separa mesmo, que o rei viu a voz de Deus lá dentro. Ele dizia, nós julgamos 3, é verdade, o rei dizia, mas eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Jesus é a voz de Deus, está escrito em João capítulo 1, que é o princípio, era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, também falou que antigamente Deus falou aos nossos pais de várias maneiras pelos profetas. Ele diz, mas a nós nos últimos dias falou através de Jesus Cristo. Então Jesus é a voz de Deus. E a voz de Deus separou as labaredas de fogo. Os judeus sabiam o que eles cantavam. Não cantava por acaso, não. Estava cantando e tinha confiança no que eles cantavam, que a voz de Deus separa a labareda de fogo. E Deus permitiu que o rei visse. Havia isso lá. Viu e falou, eu estou vendo 4. E a semelhança do 4 é semelhante aos filhos dos deuses. Quem não conhecia a Deus, não tinha que falar o filho dos deuses. Não, era o filho do Deus verdadeiro, o Deus que faz proeza. Um povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proeza. E o salmista diz, no nome do Senhor nós faremos proeza. E calcarás os pés sobre os inimigos. Os inimigos. Medita nessa palavra em nome de Jesus. Estou até tropeçando a palavra com pressa para terminar, para o áudio não ficar muito longo. Mas vamos meditar na palavra de Deus? Então veja a diferença, conhecer e ouvir falar.